E aí, gente boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Ju Palermo por aqui para falar de um livro que eu acabei de ler. Então, eu já vim gravar logo essa resenha porque está fresco na minha cabeça, que é o Imagens Estranhas do Ketson, né? Eu acabei de falar um pouquinho disso lá nos stories do Instagram, mas enfim, se você está vendo isso aqui, não me segue no Instagram, por favor, faça isso. E, aliás, se está me vendo aqui e também não me segue aqui, não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, que custa nada, né? Então, aperta aí o botãozinho. Mas o que eu estava dizendo é que eu já tinha visto uma propaganda que apareceu no meu Instagram da editora, né? Não vou ficar aqui fazendo propaganda de editora, não, porque ninguém me dá nada, né? Mas tinha aparecido lá no meu Instagram, eu tinha visto, interessante, né? Um livro que falava analisar, eu tinha entendido que era isso, não é isso, tá? Que analisava a imagem, analisava desenhos de crianças, desenhos estranhos do ponto de vista psicológico, pistas que estudava, de problemas que a criança podia ter ou pelos quais ela podia estar passando. Achei interessante e larguei lá. Aí, na semana passada, não, nessa semana, acho que foi na segunda-feira, um aluno meu do segundo ano, que é um leitor voraz, veio perguntar para mim se eu já tinha ouvido falar de um livro que chamava Casas Estranhas, que é esse aqui. E aí, japonês, e aí eu falei, me lembrei, falei, eu já vi uma coisa parecida, mas não era de casa, peraí. Achei a postagem, ele falou, é isso mesmo, que é do mesmo autor. Então, pelo que eu entendi, primeiro, esse autor conhecido como Uketsu, ou Uketsu, como é japonês, eu não sei como é a pronúncia, né? Lançou este livro aqui, segundo os dados que a gente tem da página, né, com os dados catalográficos. Ele foi lançado em 2022 no Japão, chegou no Brasil agora, esse ano, em 2025, parece que em maio, tá? Tô gravando esse vídeo aqui em agosto. Depois, ele lançou esse Casas Estranhas. São de duas editoras diferentes, né? De novo, como eu comprei os dois, eu não vou ficar aqui fazendo propaganda. Quer que eu faça propaganda, começa a me dar uns livros. E eu descobri que esse aqui é de 2021. Pelos dados catalográficos, o Casas Estranhas é de 2021. Mas chegou no Brasil também em 25. Eu acho que esse chegou antes, esse chegou depois, mas, de novo, são de duas editoras diferentes. Tem o Casas Estranhas 2, que aí sim eu imagino que seja posterior aos dois, mas não tenho certeza. Como eu não sabia se eu ia curtir ou não, eu comprei esses dois. Esse aqui eu acabei de ler, vou falar dele. E esse aqui eu comecei a ler agora, então, né, depois falo. Enfim, fiquei curiosa, falei, eu não vou comprar, vai que é uma bosta, vai que é uma bomba, eu compro e me arrependo, né? Eu leio um, não quero ler o dois, então, vamos ver. E aí comecei a ler ontem, né? O que eu sabia sobre o autor, o Ketsu, que a gente tem aqui, ó, espero que dê para ver, na foto da orelha, né? Que esse é um autor japonês, ele é um youtuber, ao que parece, e ele sempre tá, ele ou ela, porque não dá para saber nem o gênero, né? Sempre com essa máscara branca e roupa preta, e no YouTube usa uma voz distorcida. Inclusive, eu queria procurar no YouTube, não deu tempo ainda de eu fazer isso. Na verdade, eu esqueci, eu vou procurar logo mais, tá? O Casas Estranhas vem com esse negocinho aqui, que fica na frente da capa, assim, né? Com uma luva. E aí ele vem com o desenho dele aqui também, ó. Né? Dele ou dela, enfim, a gente fala ele ou autor, mas né, não sabemos nem se é mulher, não sabemos nada. Então, assim, só por isso também já tem um certo hype, né? É uma identidade desconhecida, mascarado, com uma voz distorcida, então, por que tanto mistério? Já, puta, pedir para o negócio fazer sucesso, né? E aí eu fui ler Imagens Estranhas, de novo, sabia muito pouca coisa, e aí, lendo aqui atrás, eu vou ler aqui atrás para vocês, diz assim, neste suspense macabro que conquistou o Japão, imagens aparentemente simples e inocentes envolvem o leitor em uma rede perturbadora de mistérios não resolvidos. Aqui na frente aparece o fenômeno japonês de terror e mistério. E eu confesso que mistério e suspense eu adoro, terror eu não gosto. Mas fiquei meio assim, falei, vamos ver qual é, né? E já antecipo para mim de terror, isso aqui não tem nada, é um suspense, né? Eu, inclusive, quando comecei a ler ontem, fiquei com um pouco de medo de imaginar que podia ser terror, mas para mim não tem nada de terror aqui, tá? E aí vem. As ilustrações feitas por uma gestante e publicadas por seu marido em um blog escondem um alerta temeroso. O desenho que uma criança faz da própria casa carrega uma mensagem sombria. O retrato feito por uma vítima de assassinato em seus momentos finais conduz um detetive amador em uma caçada eletrizante. Com uma história estruturada em torno de desenhos com aspecto infantil, cada um trazendo sua própria pista perturbadora, o Ketsu convida o leitor a montar o quebra-cabeças por trás de cada imagem e o grande arco que as conecta. Atenção,
O grande arco que as conecta. Best-seller internacional, Imagens Estranhas é um livro inquietante em que elementos triviais assumem um sentido macabro e desenhos ingênuos escondem realidades aterrorizantes. Aqui a gente tem a informação, né, na orelha, de que o Ketsu tem 1 milhão de seguidores no YouTube, né? E eu não sei quantos, eu perdi já quantos mil livros foram vendidos já dele, em algum lugar eu vi isso, eu não vou falar sem essa pesquisa. Na luvazinha que vem do Casas Estranhas, diz que mais de 1,8 milhão de exemplares vendidos no mundo. Não sei se é só do Casas ou se é de maneira geral, mas de qualquer modo, se for considerando os 2 ou 3 livros, é coisa pra caramba, né? Então, assim, o cara tá fazendo bastante sucesso. E aí, quando a gente começa, né, o Imagens Estranhas, ele começa com um desenho infantil. Foi esse desenho que eu tinha visto no Instagram, tá? Desenho infantil. O que tem de diferente? Tipo, beleza, uma menina, um casa, um passarinho, uma árvore. Mas a casa não tem porta. Já começa uma coisa meio assim, que é tipo um prólogo. Então, ele começa com esse desenho, algumas poucas páginas, analisando esse desenho, e aí a gente vai para um sumário em que a gente descobre que a gente vai ter 4 histórias. Mas, de novo, tá aqui atrás, isso não é spoiler nenhum, que essas histórias vão estar conectadas. O grande arco que as conecta. E a gente não sabe muito bem como isso vai acontecer. Ele começa aqui com o desenho da mulher ao vento, contando uma história de 2 amigos universitários que se interessam por coisas misteriosas, né? E aí um deles conta para ele de um blog antigo, lá de trás, quando existia blog, né? Que tinha uns desenhos estranhos e que as coisas não se explicam muito bem, e esses caras vão investigar, e aí quando a gente está super envolvido nessa história, corta para uma outra história de uma criança que faz um desenho. Outra criança, outro desenho, que seria esse aqui, tá? O desenho do quarto encoberto de névoa, como podemos ver aqui. E daí conta a história dessa criança que fez esse desenho estranho, quem é essa criança e tudo mais. Mas pro fim dessa segunda história, você entende que tem uma relação desses personagens com os personagens da primeira história, uma ligação meio fraca, mas ainda assim. Essa história não se fecha e vai para uma terceira história, que é o desenho final do professor de artes. E vai rolar em torno dessa imagem aqui, que é uma investigação de assassinato. Esse professor de artes foi assassinado e antes de morrer ele teria feito esse desenho, talvez para dar alguma pista sobre o seu assassinato, enfim. E aí, de novo, essa história se conecta com a segunda, que se conecta com a primeira. E aí, por último, a gente volta na história 4, que é essa aqui, o desenho lá do início do prólogo, o desenho da árvore que protege o passarinho, e aí todas as histórias vão se conectar, né? É muito legal, a ideia em si é muito legal. É um livro, ele tem essa minha edição aqui, que é a segunda reimpressão, né? É a primeira edição, segunda reimpressão, tá vendendo pra caralho. Não sei onde que eu vi esses dias que estava esgotado na editora, só tinha na Amazon, né? Ele tem 180 páginas, tá? O livro. Mas é uma leitura super tranquila, tem bastante figura ao longo do livro, tem várias figuras, né? Então, a leitura acaba sendo menos de 180 páginas. Eu comecei a ler ontem à noite e terminei hoje, agora, à tarde. Porque também é isso, a gente fica querendo saber o que vai acontecer. Para mim, é um livro de suspense, é um thriller diferentão, porque se baseia na análise de imagens, e isso é uma coisa muito legal, né? Tem um pouco dessa coisa de você, óbvio, né? Como qualquer thriller, para mim, você querer participar e meio que tentar descobrir junto, mas em alguns momentos eu achei uma linguagem quase juvenil demais, de deixar tudo muito explicadinho. Então, assim, antes de começar a criticar, é legal, é legal. Nossa, meu Deus, sensacional, o melhor livro de todos os tempos. Se você pensa isso, você está lendo pouca coisa. Tem muita coisa muito mais legal que isso. É divertido, é divertido. Passa aí umas horinhas se divertindo, entendendo o mistério, é bem pensado, é bem legal e tal, mas não é assim, meu Deus, o melhor livro que eu li nos últimos tempos. Se é isso, está te faltando leitura, né? É legal o fato de usar as imagens, é divertido, mas também, assim, é uma coisa meio Deus Ex Machina que acontece aqui. O que é isso? É tipo assim, tudo se encaixa certinho para a solução, né? O que ok também em ficção, a gente está lendo ficção, não é realidade. Então, até aí, tudo bem que as coisas se conectem desse jeito, né? Mas, às vezes, parece uma forçação de barra um tanto quanto demais, né? Sabe quando você assiste a um filme
E você fala, tá, é legal, mas ó, isso aqui não ia acontecer nunca, né? Então, mas tudo bem, é um filme, você se diverte. Eu sinto que o Cats, ou o Cats, enfim, coloca um pouco dessas coisas assim, coisas que são, nossa, deu tão certinho aqui, né? Um pouco de uma forçação de barra. E com a coisa das imagens também, né? A análise dos desenhos é legal. Mas tem umas imagens aqui só para dizer que tem imagem. Então, por exemplo, aqui, ó, na página 103, né? Ele vai falar lá do personagem que a polícia, quando alguém morre, a polícia tem um caso de assassinato, a polícia consegue determinar a hora da morte com base no conteúdo estomacal da pessoa. Então, quando a pessoa ela come, segundo eles dizem aqui, dá 3 horas, não tem nada, já faz a digestão. Então, se não tinha nada no estômago da pessoa, significa que ela não comeu, então dá para estabelecer, né, a hora da morte. Mas daí ele bota essa imagenzinha aqui, ó. A pessoa come a comida está no estômago, a comida está no estômago, opa, o estômago vazio. Aí a pessoa come a comida está no estômago, opa, se a pessoa morre, a comida fica no estômago. Tipo, não precisa de uma imagem dessas para me explicar o que você está falando, sabe? Ou ainda aqui, ó, outra coisa, né? Ele está falando, então a pessoa saiu da cidade às 14 horas, aí passaram 3 horas, ele fez isso, 3 horas, isso. Isso aqui é uma imagem desnecessária, entendeu? É só para dizer que tem muitas imagens. As imagens que são o ponto básico e chave para cada um dos 4 momentos aqui da história, legal. Mas tem um monte e fica repetindo muitas vezes as imagens, sabe? Então, assim, não sei. Eu quero falar um pouquinho aqui no fim com um pouquinho de spoiler, um pouco melhor sobre isso. Mas para você que quer ainda ler e não gosta de spoiler, eu sou super contra spoiler, vou deixar para falar só no final. Mas, de todo modo, assim, é divertido, é super legal. Não é, meu Deus, virou obra-prima da minha vida, a melhor obra, a obra-prima do autor, a melhor obra que eu já li na vida, e eu não posso mais viver sem isso. Nossa, que muito diferente. Não, é um thriller divertido, quase juvenil, às vezes, no jeito que explica coisas, às vezes meio forçado, mas muito legal. Tanto que está aqui, comecei a ler, comecei mesmo agora há pouco, aí li 24 páginas, né? O Casas Estranhas. Gostei da pegada. Como eu falei, a primeira história é bastante sombria. Ontem eu estava lendo à noite, fiquei um climinha meio assim. Mas aí hoje já normalizou, entendi que ia ser um thriller e tudo mais. É isso. Então, antes de eu falar aqui no fim com alguns spoilers, para quem já leu, se você não leu, eu recomendo. É uma leitura legal, uma leitura gostosa, é uma leitura dinâmica, né? É divertido, mas não é assim, meu Deus, que fenômeno. Então, aí agora a gente só vai ler livro que mexe com imagem. Não, é uma sacada muito legal, é um livro muito divertido, e é isso, tá? A partir de agora, blam, 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 este vídeo contém spoilers. Eu vou falar para quem já leu, né? Ou para quem não se importa. Se você não se importa, você não leu o livro, vai ler e não se importa com spoilers, eu sugiro que você deveria se importar, porque é muito chato, né? Principalmente num thriller, que você lê para saber quem é o assassino ou entender coisas, você tem informações. Então, se você não leu, sai daqui, vai embora. Beijo. Já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreve, curte aqui, pode ir embora, tá? Agora que ficamos só nós, eles já foram? Eles foram aí? Foram embora? Só nós que já lemos, eu não sei, algumas coisas muito, sabe? Por exemplo, quando no assassinato do professor, né, que desvirtuou a cara dele, eu fiquei, poxa, eu pensei, cara, isso ia ser muito legal se não fosse ele estivesse vivo, né? Mas ok, isso é coisa minha, né? Agora, tem só 3 suspeitos. Justamente ele vai falar, ele chega na escola e a pessoa que está na escola é exatamente o jornalista novo, né? Que eu esqueci o nome aqui. Ele vai na escola, Kumai é o jornalista mais velho, né? O menino que morre, como é que ele chama? Enfim, ele vai para a escola e quando ele chega na escola, Iwata, ele quer informações do. Justamente a menina que está lá é a menina que sabia tudo, que conversou com o professor, que gostava do professor, é uma das suspeitas, entende? Tem umas coisas muito assim, né? É justamente ela. Outra, para ser bem sincera para vocês, o desenho, esse aqui, cara, eu não vi nada demais, né? Eu até quando eu estava lendo, comentei com a Ariel, falei, cara, sabe, você vê alguma coisa demais nesse desenho? Ele falou, que às vezes a professora tem um olhar treinado, ou psicólogos têm um olhar treinado. Não diz merda de psicólogo, porque a psicóloga aqui do começo errou bastante, né? Porque a gente é psicóloga, é Deus.
Psicóloga acerta as coisas, erra várias, né? Você vê que a psicóloga aqui no começo do livro só falou merda, né? Enfim, esse desenho aqui, ai meu Deus, tem um borrão. Cara, um borrão, moleque, sabe? Não é um negócio grande. E tanto que não era nada demais, né? O menino estava tentando desenhar uma coisa, mudou de ideia, era o túmulo, mas não é nada demais. É tipo, ai, é uma presença estranha. Não sei, acho que um pouco de exagero para fazer a história rolar, né? Eu, nesse desenho aqui, não vejo grandes problemas, né? Também do desenho do professor, gente, do cara com a mão amarrada enquanto era espancado, fazer um desenho com a mão amarrada, sem ver, dobrar o desenho, sabe? Não, é muito inverossímil, né? É divertido enquanto a gente está lendo, porque, de novo, é ficção, não precisa fazer sentido, mas, ai, gente, aí é um pouco demais, né? Você quer me convencer de que o cara tá a mão amarrada, essa já é uma coisa, como é que a mão dele tá amarrada para trás? Se a mulher tinha usado a mesma técnica de amarrar ele, vamos lá, no saco de dormir, ele tava amarradinho assim, né? Como é que ele botou a mão para trás? Não entendi muito bem, né? Mas mesmo se ele tivesse conseguido colocar a mão para trás para desenhar, ele ia dobrar a folha, isso tomando porrada, desdobrar e fazer o desenho. É bastante inverossímil, né? E daí, de novo, enquanto é ficção, tudo bem. Mas é aquela coisa que quando você lê, você fala, até parece, né? E eu me interesso mais quando as coisas se aproximam. Eu acho que as coisas são mais assustadoras quando elas se aproximam mais da realidade, né? Poxa, isso poderia acontecer. Isso aqui eu fico meio assim. Tinha outras coisas que eu não vou lembrar agora, eu devia ter notado, mas enfim, né? Não foi uma leitura que eu fiz para estudo, foi uma leitura que eu fiz de fruição, estava aqui deitada na rede e fui lendo. E é isso, assim, é um livro legal, mas nossa, meu Deus, muito bem feito. Ele é bem feito, é legal que as histórias, né? E também a gente tem isso, eu acho que se ele não colocasse as datas, a gente também teria menos pista ainda, né? Porque no caso do primeira história, que eu acho a mais legal, né? Mas também tem, tipo, cara, a mulher fez esses desenhos imaginando que um dia alguém ia entender que cada desenho tinha um tamanho, cujo número que era para sobrepor, que dos 5 desenhos, 3 era uma coisa, 2 era outra. Sabe? Então, assim, né? De novo, muito fora da realidade, muito inverossímil, para denunciar que a sogra estava fazendo aquilo com ela. Mas se ela estava sabendo que a sogra estava fazendo aquilo com ela, por que ela continuou tomando remédio? Por que ela não falou para alguém? Não, não vou falar nada, vou só desenhar aqui. Ai, não, porque o filho era muito devotado, a mãe, ele não ia acreditar. Piada, vai na polícia, né? Ai, mas ela não tinha família. Vai na polícia, que se foda, né? Então, assim, não é muito verossímil. Mas é ok, interessante, né? Essa falta de verossimilhança, essa coisa do tipo, ai, me tira um pouco, sabe, o tesão de falar, nossa, que muito legal. Mas é legal, é divertido, e é isso, né? Nem todo livro precisa ser, meu Deus do céu, mudou minha vida, né? Mas tem alguns thrillers que também não mudam a vida de ninguém, mas para mim são mais bem construídos nesse sentido, né? Parece que assim, como é que eu vou fazer para isso aqui fazer tal coisa, se conectar com a língua? Essa aqui. Parece que a primeira ideia já serve, né? Poxa, mas isso aí seria muito difícil acontecer. Foda-se, né? Não sei, não sabemos quem é essa figura, o Ketsu, qual é a formação, né? Se é simplesmente um youtuber e aí com pouca formação e só querendo fazer um negócio mais comercial, ou se é uma pessoa que tem um interesse um pouco maior em desenvolver personagens, histórias e pensar em coisas mais verossímeis. De todo modo, deu certo, vendeu pra caralho, é divertido e é isso. Mas eu tenho que fazer minha parte de chata e dizer algumas críticas, né? E por que eu faço isso? Porque você que me assiste e que lê isso aqui e fala, nossa, achei muito, muito legal e não viu defeitos, comece a observar esse tipo de coisas para refinar os seus próprios critérios de avaliação de alguma coisa, né? E para você que, sei lá, leu, achou legal, mas não sei, tem alguma coisa me incomodou, talvez sejam essas coisas que me incomodaram, para você aprender também a nomear o que te incomoda, né? E se, sei lá, se você falar, não, continuo achando muito legal, nada disso que você falou faz sentido. Beleza, seja feliz, né? É bom, gente que se agrada facilmente com qualquer coisa, digamos assim, é gente mais feliz, né? A gente que é mais chato sofre um pouco mais. De todo modo, não estou falando mal do livro, mas não é assim.
Deus! Vou ler o Casas Estranhas, vamos ver o que acontece. E é isso. Você já leu Imagens Estranhas? Você gostou? Você não gostou? O que você acha? Me conta aqui nos comentários. É isso, vou ficando por aqui hoje. Um beijo. Até a próxima. Falou, valeu.